Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, estudo 9, volume 4, capítulo 17. 10 de outubro de 1900. Esses escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto escrevia estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nesses escritos? Merecem ser lançados ao fogo se a obediência me concedesse. De boa vontade o faria. Porque sinto como um enfado na alma, especialmente se chegasse a ser vistos por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que não faço nada, não o amo, e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo, e então me teriam em um conceito diferente do que sou. Isto é uma pena para mim, mas como é a obediência que quer que escreva, sendo isso para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me entrego toda a ela, com a esperança certa que ela me desculpará e justificará a minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas enquanto digo isto, o bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me, e quer que retire o que eu disse. E se não o fizer, não quer que eu continue a escrever. Está me dizendo que ao dizer isso me afastei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como? Você não me ama? Com que intrepidez diz? Tu, não, com que intrepidez diz? Tu queres sofrer por mim? Tá meio confuso aqui, né? Isso bem. E eu, envergonhando-me toda, disse, sim, Senhor, quero sofrer por ti, né? E ele, e bem, como é que vens a sair da verdade? Dito isto, retirou-se em meu interior, sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como se tivesse recebido um golpe. Tá vendo? Eu sou muito parecida com Jesus. Quando uma pessoa fala uma coisa que não devia falar, eu sou igualzinho Jesus. Tá vendo? Eu sou igualzinho a ele. Impressionante. Ele mora dentro de mim mesmo, gente. Eu e ele somos uma só pessoa, porque não é possível. Quando uma pessoa rejeita o livro do céu, quando a pessoa fala uma coisa assim totalmente, sabe, sem lógica nenhuma, que magoa Jesus, igualzinho ela que eu puxo, sabe, eu quero puxar a orelha, quero corrigir, quero, sabe? E aí fazer a pessoa sentir isso mesmo, vergonha. Eu quero fazer a pessoa sentir vergonha do que ela disse. Se arrepender de ter dito aquilo. Se arrepender amargamente. Eu gosto de fazer isso. Né? E ele, e bem, como é que vens a sair da verdade? Dito isso, retirou-se em meu interior sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como se tivesse recebido um golpe. Quantas me faz a Senhora obediência? Se não fosse por ela, não me encontraria nestas lutas com meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com esta bendita obediência. Agora vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Então ouvir o bendito Jesus respondeu ao meu pensamento, dizendo-me, certamente merecem ser queimados esses escritos teus, mas queres saber em qual fogo? No fogo do meu amor, porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas. Tanto que se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo, e meu amor nestes teus escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Eu considero tudo mesmo desabafo de Deus, né? Desabafo de Deus, tudinho, cada palavra. Depois disso, por isso que eu levo muito a sério. Depois disso, me transportou para fora de mim mesma, encontrando-me sozinha, sem corpo, disse, fora do corpo, né? Mas sem corpo, só alma, né? Indo fora do corpo. Meu amado e único bem, que castiga para mim ter que retornar tantas vezes ao meu corpo, né? Porque ela tá na alma, né? Saiu a alma do corpo. Porque é certo que agora não tenho. É só minha alma que está aqui junto contigo. E depois não sei como me encontro aprisionado em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isso não é o castigo para mim, o mais duro que se possa dar? E ele disse, minha filha,
Não é castigo que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes deve saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo: por força da dor, porque acontece a morte natural, ou por força de amor recíproco entre a alma e eu. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. Por isso a vou atraindo a mim, e logo a devolvo ao seu estado natural, e a alma, mais que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim me agrada. Eis que o que tu crês castigo é amor finíssimo. E eu, Senhor, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria a força de subsistir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a essas vicissitudes. E ele, antes de digo que é amor maior, é extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus irmãos te privas e regressas às misérias da vida. Depois disto, bendito Jesus me transportou a uma cidade, onde eram tantas as culpas que se cometiam que saía como uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu. E do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos que pareciam ser suficientes para exterminar essa cidade. Então eu disse: Senhor, onde nos encontramos? Que lugares são estes? E ele disse: aqui é Roma, onde são tantas as maldades que se cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso o seu extermínio. No instante viu o estrago que acontecia, e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram libertados nem sequer os sacerdotes. Por isso, toda consternada, eu disse: Meu Senhor, liberta a tua cidade predileta. Há tantos ministros teus, ao Papa. De boa vontade te ofereço a mim mesmo para sofrer seus tormentos, contanto que os perdoe. E Jesus, comovido, me disse: Vem comigo e te farei ver até onde chega a malícia humana. E transportou-me para dentro de um palácio. E num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados. E diziam entre eles: Só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever de seu próprio punho o decreto de morte contra os cristãos, e a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contanto que consentisse com eles, ele não faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempos e circunstâncias oportunas o teriam feito. Depois disso, me transportou a outra parte e me fazia ver que devia morrer um daqueles que se diziam chefes. E este tal parecia tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava. Toda a sua força tomava dos demônios que o cortejavam como seu fiel amigo. Meu Deus! Os demônios, ao me ver, se moveram. E um queria me bater, outro me queria fazer uma coisa e outra. Entretanto, eu, não fazendo caso às suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma, me esforcei e cheguei junto a esse homem. Ó Deus, que vista tão espantosa! Mais que os mesmos demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele, muito duro que, mais duro que pedra. Em nada o comoveu nossa presença, mas bem parecia que zombava. Meu Deus, Jesus logo me tirou desse lugar e eu comecei a rogar pela salvação dessa alma. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, meu Pai. Oh, nem sei o que falar, meu Pai do céu, que coisa, hein? Meu Deus, quanta maldade, meu Deus do céu. Tô chocada, é muito forte. Meu Deus do céu. Nossa, gente, eu não tenho palavra para falar, não. É importante, né, que a Luísa, né, pare com essas coisas que ela fala, né? Como que ela pode querer que, só porque tem coisas dela, falando dela, ela acha que é tudo mentira, né? Não é mentira, né? Ela escreveu coisas que não é verdade, porque ela não ama Deus. Aí Jesus falou: Que negócio é esse? Então você não me ama, né? E ai, meu Deus, ela não entende as coisas direito, né? Ela não entende. Ela sofre tanto por Deus e não ama Deus. Como que pode, né? Tem que ter paciência, mas devagar chega lá. Daí ele fala, né, que esses escritos merecem ser queimados, sim, mas no fogo do meu amor, porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como eu amo as almas. Então, o livro do céu, né, ele revela tudo, né, tudo que Deus fez por nós, né, tudo. São coisas assim, meu Deus, não tem nem palavras para dizer, são coisas muito, muito assim, chocantes de amor mesmo, assim, que a gente não consegue nem, não consegue enumerar. Agora que eu tô fazendo esse retiro, lendo vários trechos, é muito amor, é muita coisa pra cabeça, meu Deus do céu.
É muito maravilhoso. É muito chocante, né? De amor, de amor, de amor, de amor. Eu chorei hoje, fiquei muito emocionada, né, com o que Jesus falava. É muito grande o mistério de Deus, é muito grande que a gente ainda tem que mergulhar, né? E os homens, né, nessa situação de malícia tão grande, querendo destruir os cristãos, né? São demônios, né? Como ela mostrou aqui, revelou, são os demônios que estão com eles são amigos do demônio mesmo, né? Tá dizendo aqui, são amigos do demônio. É tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava. Parecia tão unido com o demônio. Então são pessoas assim do próprio demônio mesmo, né? Meu Deus, como que pode, né, existir pessoas assim? Temos que ter paciência, né? Temos que ter paciência com esse mundo e ser como a Luísa, né? Ficar rogando pela salvação dessas pessoas, né? Quanto mais difícil que seja, confiarmos em Deus, que só Deus mesmo, com sua infinita misericórdia, pode entender tudo isso, né? Que a gente mesmo não entende tanta malícia, tanto ódio assim. Mas que o Senhor tenha misericórdia, né? Que é coisa do demônio, né? Coisa das trevas. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos ao tema, 10 de outubro de 1900. Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto escrevi, estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos merecem ser lançados ao fogo. Meu Deus. Se a obediência me o cedesse, de boa vontade faria, meu Deus. Louca, né? Porque sinto como um enfado na alma, especialmente se chegassem a ser visto por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer que se amasse eu fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que não faço nada. Não amo, e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo. Então me teria em um conceito diferente do que sou. Ela tá pensando nela, né? E isto é uma pena para mim. Mas como é a obediência que quer que escreva, sendo isto para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me entrego toda a ela, com a esperança certa de que ela me desculpará e justificará minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas enquanto eu digo isto, o bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me, né? E quer que retire o que disse. Com certeza, retirar isso aí, jogar fora, pisar nisso e nunca mais, né? A pessoa tem que sentir vergonha do que ela falou mesmo, né? E se não fizer, não quer que continue a escrever, muito bem, né? Se você não retirar o que você disse e mudar esse pensamento, já era sua missão. É assim mesmo, Jesus é implacável mesmo quando se trata da vontade dele. E tá certo, né? Porque o humano, meu Deus, o humano fala cada coisa para Jesus, cada coisa que Jesus escuta, misericórdia, né? Então, ele tá certíssimo, esse sentimento é o de Jesus. Jesus não vai ouvir isso e falar: calma, minha filhinha, calma. Não bota fogo nos escritos, não. Não pode, é feio. Não, né? E tem que mostrar para ela que o que ela falou é grave, para que ela sinta também nojo do pensamento dela. É por isso que Jesus é tão assim severo com a gente em nos corrigir. Entendeu? Quando a gente fala uma besteira dessas também, pensa coisas assim também. Com as nossas atitudes, a gente ofende Jesus muitas vezes e às vezes acha que está abafando, né? Acha que não tem problema o que está dizendo, o que está pensando, porque parece que a gente fala, né? E é meio irracional, né? Não está ali refletindo, porque se a gente parasse para refletir, a gente não falava, né? Então a gente fala coisas horríveis. E aí Jesus, claro que está numa outra pessoa ouvindo, vai ficar bravo, né? Vai ficar severo, né? E vai nos corrigir com razão. Por que que ele precisa assim? Por que que Jesus é assim? Porque ele tem que mostrar para a pessoa a dor dele. Para a pessoa se colocar no lugar dele e perceber a gravidade do que ela disse, ela precisa sentir dor, ficar também, sentir essa amargura. Então Jesus precisa falar de um jeito que a pessoa fique muito envergonhada de si própria, né? Da forma que pensou, da forma que fez. Senão, às vezes não tem o efeito de produzir na pessoa a repugnância pelo humano, né? Pelo aquilo que ela falou. Senão, para ela, você falar, não fala assim, não, filhinha, eu fico chateada. A pessoa nem, sabe, para ela não doeu nada. Mas quando ele fala, quando ele machuca, vamos dizer assim, quando ele te fere de volta com as palavras dele,
de um modo que você fica, nossa, vai precisava ser assim, meu Deus, parece que é um exagero. É para que você compreenda, é para criar em você a repugnância pelo que você falou. Senão, às vezes, não vai ter a cura necessária, a rejeição. Você precisa rejeitar isso, você precisa ter nojo disso, você precisa ter consciência da gravidade do que você está pensando, da gravidade do que você está falando. Por isso que Jesus precisa ser assim, severo, justo, forte, firme, né? Para que a gente perceba, para que a gente trate as coisas dele com respeito, porque senão a responsabilidade só fica em Jesus, não na pessoa. A pessoa acha que pode tratar de qualquer jeito as coisas dele. Então ele precisa mostrar isso para ela criar nela essa responsabilidade, que é o mesmo sentimento de Jesus, porque aí ela vai pensar duas vezes antes de falar outra besteira, antes de pensar uma coisa idiota, né? Entendeu? Entendeu? Tem que ser assim, né? Tem que ser forte. Tem que ser. Jesus, o Jesus mesmo não é assim, tá? Não é um Jesus que ensina por aí, entendeu? Que a pessoa pode deitar e rolar e pisar e ele vai ficar sempre. Oi, o que foi? Não fala assim. Ah, cada um com a sua opinião. Não, não. Jesus, ele é assim, forte, né? E isso é bom para nós, né? Isso é bom para produzir em nós o mesmo sentimento dele. Porque aí, né, Sara? Quando você for Jesus, você também vai sentir isso quando ouvir as pessoas. Por isso que às vezes você vai ficar muito bravo com as besteiras que você ouvir por aí. Você vai sentir aquele asco pelo que a pessoa está falando também, sabe? Dentro de você, porque Jesus vai sentir nojo pelo jeito humano de pensar, né? Às vezes você não vai ter liberdade de falar, dependendo da situação que você estiver, mas dentro de você, você vai ficar reparando, vai ficar sentindo aquela situação assim, sabe? Meu Deus do céu, Jesus, que nojo isso que essa pessoa disse. Ai, que coisa horrível. Você vai ficar reprovando. Você não vai ficar. Você não vai ficar provando o que ela disse, você vai ficar reprovando o que ela disse, né? Entendeu? Porque Jesus reprova aquilo, porque Jesus sente nojo daquilo, sente repugnância daquilo. Então é muito sério, né? Então esse é Jesus mesmo, poderoso. Esse é o Jesus poderosíssimo, esse é o nosso Senhor que a gente tem que conhecer. E aí a Luísa é um muro pra gente escorar às vezes, não pra gente escorar e falar, eu vou falar igual a ela também, não. É pra você ouvir e falar assim, nunca que eu vou falar um trem desse. A Luísa já se deu mal por nós também, né? Ela já falou algumas besteiras dessa aí pra que a gente nem se atreva a pensar isso, né? Ah, mas eu não escrevo o livro do céu, já tá escrito, tá? Mas você, eu não vou partilhar mais. E aí? Eu não vou participar mais da live, né? É, né? Eu não vou mais divulgar a divina vontade. Entendeu? Porque eu não sei falar. E se algum padre entrar no canal e ver meu vídeo e falar que eu falei besteira e pensar mal de mim? E se alguém interpretar errado o que eu falei? E se alguém me corrigir se eu falar a coisa errada? Eu tô preocupada com alguém que podem pensar de mim. Como que eu vou assumir essas coisas que tá aqui no livro do céu? As pessoas vão achar que eu sou soberba, vão achar que eu me acho melhor do que todo mundo. Então nunca que eu vou dizer que eu sou Jesus. Nunca que eu vou dizer que eu sou filho da divina vontade, que eu vivo na divina vontade. Nunca que eu vou assumir essas palavras de Jesus, porque eu tenho que ser humilde, porque na igreja ensina, porque o santo tal ensina. E eu tenho que ser humilde, porque meu padre ensina. Cuidado. Aí Jesus entende você e fala, nossa, tá jogando fora o meu desabafo de amor, tá deixando de falar do meu desabafo de amor. Não tá aceitando o meu amor para com ela, né? Que aquela rainha comigo, não quer ser rainha, não quer. Não quer tomar posse do dom, não quer. Ele vai sentir a mesma coisa aqui, entendeu? Então é muito sério isso. Então isso é uma pena para mim. Não, não é isso aqui não, né? É o que Jesus falou aqui ameaçando ela, né? Aí Jesus foi e falou assim: peraí, que eu estou perdi. Aqui, ó. Está me dizendo que ao dizer isto me manifestei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como você não me ama? Como com que intrepidez diz não tu queres sofrer por mim? Peraí. Ok. Aí, e eu envergonhando-me toda, então Jesus envergonhou ela toda com essas perguntas, né? Com esse dizer dele. E elas toda envergonhada, aniquilada, então é assim que a gente fica mesmo tá? Isso é bom, não é ruim, porque esse aniquilamento, né, é o certo mesmo, porque quer dizer que você já tá caindo em si, né? Sim, aí ela vai falar, sim, Senhor, que quer sofrer por ele, que ama ele, né? E ele,
e bem, como é que vens a sair da verdade? Por quê? Porque isso que ela está falando é totalmente avesso da vontade de Deus, é totalmente fora da verdade, né? Então, isso aí está deixando claro que isso aí é ofensivo demais, que isso aí é um absurdo que ela está falando, é errado. Então, dito isso, retirou-se em meu interior, sem mais fazer sorrir. Então, deu um gelo nela, né? E deu um gelo nela. Ficando eu como se tivesse recebido um golpe. Então, Jesus se retira, tá? Quando a alma sai dessa verdade. Quando a alma fica nela mesma, com seus próprios pensamentos próprios, né? E fica ali, né? Quanto me faz a senhora obediência, se não fosse por ela, não me encontraria nessas lutas com meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com esta bendita obediência. Ai, complicado. Agora eu vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Não, sei que atrapalhou tudo, não é Jesus, né? Mas Jesus não vai deixar passar, gente. Isso mostra que Jesus não deixa essas coisas passar. Ah, eu vou fingir que eu nem ouvi, tadinha. Ele é ignorante ainda, né? De mim, né? Jesus não deixa nada passar. Por isso que às vezes a gente fala alguma coisa e Jesus comenta em cima, retruca, né? Aí você fica assim, nossa, precisa disso. Pois aí, não deixa nada passar, né? Ele não deixa. Isso é muito legal, não é ruim. Então, ao ver o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo: certamente merecem ser queimados esses escritos teus. Você está certa, mas não como você pensa, né? Mas queres saber com qual fogo? No fogo do meu amor. Porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas. Isso aí também, sabe? Isso que aconteceu vai servir para muitos padres, né? Muitas pessoas que aproximar do livro do céu e ficar pensando besteira, sabe? Isso aí vai calar a boca de muita gente, né? Tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. E meu amor nesses escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Tá vendo? Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo e encontrando-me sozinha, sem corpo, disse: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes a meu corpo, porque é certo que agora não o tenho. É só minha alma que está junto contigo, e depois não sei como me encontro aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isto não é um castigo para mim, o mais duro que você possa dar? Não, o maior castigo, Luísa, é você, né, ficar falando essas besteiras aí. É Jesus ter que se retirar e você ter que perder sua missão. Seria a pior coisa que poderia acontecer. A pior coisa que nos pode acontecer é magoar Jesus, tá? Isso aí que é castigo. Isso aí que é dor, tá? E outra coisa, ela fica presa à companhia sensível. Não. Se você ouve a palavra de Jesus e não considera ele, você não o ama, filho. Acabou. Se as palavras de Jesus não são importantes para você, você não o ama. Porque a maior companhia que você pode fazer para Jesus é prestar atenção nas palavras dele, considerar as palavras dele e amar tudo o que ele diz, né? E assumir tudo o que ele diz, né? Você valorizar tudo o que ele diz. Isso é o maior ato de amor, tá? Porque ele é o verbo, né? Ele é a palavra. E isso, ele não está sendo amado, a palavra dele não está sendo considerada nessa terra. Se valoriza filósofo, se valoriza pessoas falando, se valoriza um monte de pensamento idiota, né? Aí, que estão sendo dito por aí, mas muitas vezes não se valoriza a palavra pura, nua e crua de Jesus, a verdade absoluta do que ele diz. Se desfazem muito de Jesus. Jesus é muito desfeito nessa terra. Então imagina, olha os escritos, quanto tempo está aí e quantas pessoas conhecem? Cadê a igreja falando disso? Então assim, se ignora muito, sabe? O falar de Jesus como se fosse, Jesus apareceu para uma pessoa, mas ele diz umas coisas lá, mas não é obrigado a acreditar, não. É assim que fazem com Jesus, né? Então é um absurdo, né? Então, isso aí sim é castigo dos, né? Então, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria força de subsistir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a estas vicissitudes. A forma que a gente é com Jesus aqui na terra vai ser no céu. Se você valoriza a palavra dele aqui, você vai valorizar a presença dele total. Entendeu? Porque ele está presente, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele está se comunicando conosco, como nós o recebemos. Como nós acolhemos Jesus que fala. Seja quando você está diante da palavra escrita, seja ele falando por meio da circunstância, seja quando ele usa os instrumentos dele para falar, você aceita aquela pessoa que é Jesus, o que ela fala? Ou você escuta algumas coisas e fala, isso eu concordo, isso não, isso eu aceito, isso não, isso eu pego para mim, isso aqui é o humano da pessoa falando. Como você trata a palavra, né? Tá muito importante. Antes te digo que é amor maior. É extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus irmãos, te privas e regressas às misérias da vida.
E tá tendo que ficar com o que Jesus está falando, né? É muito importante. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 10 de outubro de 1900. Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto escrevia, estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos? Merecem ser lançados ao fogo. Se a obediência me o concedesse, de boa vontade o faria, porque sinto como um enfado na alma, especialmente se chegassem a ser vistos por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que eu não faço nada, não o amo, eu sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo. E então me teriam em um conceito diferente do que sou. E isto é uma pena para mim. Mas como é a obediência que quer que escreva, sendo isto para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me entrego toda a ela, com a esperança certa, que ela me desculpará e justificará minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas, enquanto digo isto, o bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me e quer que retire o que disse. E se não o fizer, não quer que continue a escrever. Jesus mexeu dentro de mim e está a repreender-me e quer que retire o que disse. E se não o fizer, não quer que continue a escrever. Nossa, caramba! Está me dizendo que, ao dizer isto, me afastei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como você não me ama? Com que intrepidez diz, não queres tu sofrer por mim? Então ele falou para ela, né, você tem que sair, tipo assim, retirar o que diz, no sentido assim, não fica com esse pensamento, isso não é verdade. Volta atrás nesse pensamento, rejeita esse pensamento, né, porque isso não é a verdade. Ela falando, eu sou a alma mais fria, eu não amo Deus. Aí ele falou assim, como que você não me ama? Você não aceita sofrer por mim? Você não, como que isso não é verdade? Então a alma, olha o que ele falou aqui, ó, é muito importante a gente ficar atento no que Jesus fala, né? Está me dizendo, ó, ele falou assim, ó, o bendito Jesus mexeu e repreendeu ela, brigou com ela e falou, é para você retirar. Se não o fizer, não quer que continue a escrever. Eu entendi que ele falou para ela, se você não parar com esses pensamentos, não rejeitar esses pensamentos, não precisa escrever mais. Porque ela tá uma mentira na alma, né? Uma treva ali na alma que tem que ser jogada fora, né? E ele falou assim, ó, está me dizendo, o que você está dizendo, você está se afastando da verdade. Sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como você não me ama? Com que intrepidez diz, não queres tu sofrer por mim? E ela, se envergonhando, falou, sim, Senhor. E ele, e bem, como é que vens a sair da verdade? Então, se ela ama, se ela quer sofrer por ele, isso significa que ela ama. Então, o aceitar sofrer por Deus é amor a Deus. Não tem como você falar, eu aceito sofrer, sim, eu falar assim, eu aceito sofrer se eu não amar. Não tem como você aceitar o sofrimento por uma pessoa se você não a ama. Não existe, não existe isso. Se você aceita sofrer por alguém, isso é amor, né? Aí, dito isto, retirou-se em meu interior, sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como se tivesse recebido um golpe. Quantas me faz a Senhora obediência, se não fosse por ela, não me encontraria nestas lutas com meu amado Jesus. Quanta paciência necessária com esta bendita obediência. Tem que ter paciência com o ser humano, né? Com a gente. Que a gente fica caçando confusão, né? É o ser humano que é problemático, fica caçando confusão. Não é a obediência. O ser humano que é complexo demais, que fica caçando confusão com Jesus. Aí ela fala, agora vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Então, ao vir o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo-me, aí ela tinha pensado, né?
ele veio responder o pensamento dela que falava assim, eu devia jogar, imagina jogar os espíritos fora, esses espíritos merecem ser lançados no fogo, ela pensou isso, né? Aí ele veio responder, certamente merecem ser queimados esses espíritos teus, mas queres saber em qual fogo? No fogo de meu amor, porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas, tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. E meu amor nestes teus escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Meu Deus. Nossa, vai ficar nisso aqui, né? O que significa o livro do céu? O que tem nessas páginas que a gente lê todo dia? A gente nunca sair dessa verdade aqui, como ele falou, como é importante, o essencial para uma alma é nunca sair da verdade. Nunca sair da verdade. E a gente nunca sair dessa verdade. Nunca tirar os olhos dessa verdade. Nunca esquecer disso quando a gente tiver. Sempre deixar isso, sempre ter em nossa mente isso, né? O que tem nessas páginas que a gente lê todo dia, que a gente estuda? O que tem lá? O que eu tô lendo? Que palavras são essas que eu tô lendo? Pra gente não perder o propósito, né? Tipo assim, o propósito, não sair da verdade. Não ficar achando que é uma coisa que não tem importância, que com o tempo você vai deixando para lá e não lê mais, com o tempo você não faz mais sua meditação, sua partilha, você já deixa de lado, você não tem mais interesse em ouvir o que Jesus está falando, né? Ele faz um retiro, por exemplo, que ela está fazendo, porque é tudo ele, não é a gente, não é a Aline, é ele, e a gente não se interessar e não largar tudo para ouvir o que ele está falando, porque ali é ele falando, né? Ele trazendo os trechos do livro do céu. Achei incrível que foi falado, né, no início do 5º vídeo do retiro. E Jesus traz um compilado dos trechos. Pode ser que a gente já leu todos aqueles trechos, mas ele pega ali um tema, né? Coloca os olhos ali num tema. Por exemplo, o propósito da criação. E aí ele vem trazer vários trechos que falam sobre o propósito da criação e traz essa verdade na nossa alma, assim, traz mais luzes, mais compreensão, coisas que ele não tinha falado sobre o propósito da criação. Então, quando ele fala no livro do céu que quando a divina vontade se manifesta, quando ela fala, o céu se abaixa. O céu se abaixa. O céu se abaixa. Todos os santos, os bem-aventurados se abaixam para ouvir. E se a gente vive na divina vontade, então a gente se abaixa para ouvir. Porque é a divina vontade em nós, é a divina vontade em nós que ama a divina vontade. Então a gente dá toda a atenção. Se a vida que está em mim é divina, eu vou dar toda a atenção para a vida divina que está falando. Que você participa do mistério da Santíssima Trindade. Eles não se separam. É uma adoração profunda entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam. É um amor infinito. Então, e tem a mesma vontade. Se a gente tem a mesma vontade de Deus, gente, a vida divina em nós é a vida divina. Então, você vai amar a Deus. Amar com o amor dele, com o amor divino. É muito grande, é um mistério profundo, né? Mas que a gente vai dar toda a atenção. E não rejeitar, não tirar os olhos. Mesmo no meio da correria da vida, no meio do trabalho, no meio das preocupações que a gente tem, assim, preocupação que se torna, que fica em segundo plano, a gente deixa tudo em segundo plano, sabe? Igual os aplicativos lá do celular, que fica em segundo plano, tá lá, funciona tudo. A menina, teve uma moça que eu conversei, que eu perguntei, né, se o pessoal tava ouvindo os vídeos, os estudos que a gente tá colocando no grupo. Aí teve uma que falou que tem muita coisa, que ela tá cheia de problema, muita coisa no trabalho, não sei o quê. Aí eu fui conversar com ela, né? Falei que isso, né, que a gente testemunha, né? Que assim, mesmo assim, eu falei, também a nossa vida também é muito corrida. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente não vive uma vida separada, como foi falado no retiro. Não é assim, agora eu estou no trabalho. E aí depois eu vou ter que tirar um momento para rezar. Ai, meu Deus, vou ter que arrumar um momento para rezar e fazer o estudo. Não, é vida, é em tudo. Não é uma vida
separada, não é assim, personagens que eu vivo na minha vida. Agora eu tô no personagem mãe, agora eu tô no personagem esposa, agora eu tô no personagem trabalho, agora eu tô no personagem que eu vou pra academia. Não é um personagem. Eu sou uma filha, filha de Deus, e tudo que eu faço é para Ele, é nele, é com Ele, é por amor a Ele, é Ele em mim fazendo ter a mesma vontade dEle, a mesma vontade que está nele, está em mim. E tudo que eu faço é a vontade dEle me movendo, e eu só faço o que Ele quer. Então não é pesado, nem a vida humana fica pesada mais. O trabalho, ela falou, o trabalho está me consumindo, o trabalho não me consome. Claro que é cansativo, é muita coisa para fazer, muitas obrigações, muita coisa na escola, no trabalho, na academia, não sei, um monte de coisa, é na igreja, mas isso com Deus, é tudo por Ele, para Ele, é a vontade dEle, a força vem dEle para fazer tudo, a luz vem dEle, tudo que acontece eu vejo só luz, luz, o bem o tempo todo, o amor. Então não tem assim um peso. E aí o que esse... Aí ela falou, não, eu vou ler sim. Eu falei, você não vai se arrepender. Vai, você não vai se arrepender. Eu tô aqui, não tô aqui para te cobrar, não, eu tô aqui para te ajudar, para falar para você testemunhar que é possível, mesmo com a vida corrida, mesmo trabalhando. Eu tenho certeza que você vai conseguir, se você quiser, né, tirar um tempinho, estuda, começa só com 10 minutinhos por dia antes de começar seu dia e lê um pouquinho. Você não vai se arrepender. Se você ler um pouquinho todo dia, você vai querer ler mais e mais e mais e mais. E vai depois deixar esse segundo plano. Não vai ficar só olhando para o trabalho, só olhando para os seus problemas. E vai ser Deus em você fazendo tudo. Então, não, você não vai se arrepender. Ela falou, tá, eu vou fazer isso, vou tirar 10 minutinhos. Então, é porque a gente sabe, a gente fala isso, testemunha, porque a gente sabe o bem que tem nesses escritos, que é o que Jesus está falando. Olha o que ele falou aqui. Não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas. Em todas as páginas, até nas páginas que está lá ele falando para a Luísa, que são coisas que ele falou para ela, mas ele falou aqui, ó, tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. Então, coisas que ele falou para ela, que se referiam a ela, mas tudo mostra ao mundo como ele ama as almas. Ele via nela, a gente tem que olhar para ele e ver as almas, ver as criaturas. Não é isso que ele fala no livro do céu, que quem vive na divina vontade, ele olha para essa pessoa e vê a família humana nela, que ela abrange tudo, toda a criação está na pessoa, na alma da pessoa, que ela não é separada. Então ele não via separado, ele é pai. Um pai nunca vê só um filho. A gente que é mãe, pai, sabe disso, a gente nunca vê só um filho. Sempre a gente faz pensando em todos. Ninguém. Mãe, o amor de mãe e pai não é assim que você pensa assim, eu vou fazer isso para o meu filho mais velho e o mais novo que não tá nem aí. Não, é tudo que você vai fazer, você pensa nos dois. Você pensa sempre nos dois, você nunca pensa só em um. Um bem que você vai fazer, se faz uma festa para um, tem que fazer para o outro. Você não vai ficar beneficiando só um, amando só um filho. Você ama os dois igual. Você ama os dois do mesmo jeito. Então, ele é pai. Se a gente que é humano faz isso, imagina ele, que é Deus, Pai, nosso Pai do céu. Se ele não faz para todos, pensando em todos, se o amor aquele amor que ele tem com ela é o que ele quer com todos, aquela intimidade, aquele modo de tratar como filha e conversar e falar e conviver de forma assim familiar, é o que ele quer com todos, o que ele mostrou que ele viveu com ela, é o que ele quer viver com cada um de nós. A gente não pode ver que é ela, né? Então é tudo. E meu amor nestes teus escritos, encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Aí ele vai falar de várias coisas, né? Vai desabafar. É o desabafo de Deus. Depois disso, me transportou para fora de mim mesma e, encontrando-me sozinha, sem corpo, disse: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes ao meu corpo, porque é certo que agora não o tenho. É só minha alma que está junto contigo. E depois não sei como me encontro aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isto não é um castigo para mim, o mais duro que se possa dar? Minha filha, não é castigo o que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes, deve saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo.
Então ela pensa assim, a minha alma sai do corpo é um castigo, porque aí depois eu saio e depois eu tenho que voltar para essa prisão. Isso é um castigo, né? Aí ele falou, ela só sai, não é culpa sua, não é castigo, não é culpa, então sai da mentira, né? Porque ele falou, a alma não pode sair do círculo da verdade. Então eu vou te falar, por que você sai do seu corpo? Fica com a verdade, da palavra que sai da boca de Jesus, que é a verdade, ele é a verdade. Aí ele falou, só por duas razões a alma sai do corpo. A alma pode sair do corpo. Por força da dor, porque acontece a morte natural, ou por força de amor recíproco entre a alma e eu. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. Por isso, a vou atraindo a mim. E logo a devolvo a seu estado natural. E a alma, mais que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim me agrada. Eis que o que tu crês castigo é amor finíssimo. Que lindo, né? Então, a alma sai do corpo se morrer, né? Se acontecer a morte. Ou quando morre, por causa da dor, né? E acontece a morte natural. Ou então, quando ela sai, é quando é atraída por Deus, né? Fortemente, por causa do amor que existe, né? Ali. Ou por força do amor recíproco entre a alma e eu. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. Por isso a vou atraindo a mim. Então ela ama tanto, ela falou que não ama, né? Ela ama tanto, ela tem tanto amor, esse amor é tão forte nela, que ela sai do corpo. Porque o amor é tão forte que ela não consegue ficar sem ele, né? Tipo assim. E ele também sem ela. Então ele vai, fica com ela, depois coloca ela de novo no corpo. Tipo assim, né? Igual ele fazia com a Nossa Senhora, né? Mas ela ia pro céu, né? Ficava lá com Deus. Na mística Cidade de Deus fala isso, né? Que ele levava ela pro céu. Aí ela falou, Senhor, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria a força de subsistir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a estas vicissitudes. Nossa, gente do céu. Jesus explicou para ela, né, o que significa que você... olha, ela não... Parece que ela realmente, tem hora que ela parece que não entende o que Jesus... Não fica com o que ele fala, né? Ele falou assim, a alma só sai por dois motivos, ou a morte natural, pela dor, ou pelo amor, que o amor é tão forte, que ela sai do corpo, faz ela sair do corpo para vir a mim, para se unir a mim. E aí ela falou assim, não, meu amor é fraco, é débil, não é isso que eu estou falando, não é. Porque se fosse forte, eu não voltaria. Meu Deus do céu. Aí ele falou, antes te digo que é maior, que é amor maior. É extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus irmãos te privas e regressas às misérias da vida. Nossa, que lindo. Então, a gente não pode pensar com a nossa cabeça, né? Sempre ficar com a verdade, como ele falou. Não sair do círculo da verdade. Não sai do círculo da verdade. Não fica pensando com seus botões, não, sua cabeça não, porque você pensa tudo o contrário. O que ela fala é um amor débil, frio. Ele falou, é um amor tão forte, que você sai do seu corpo. E ela, mas se fosse forte assim, eu não voltaria para o meu corpo. Ele falou assim, o amor mais forte ainda. Porque aí você volta. Por amor a mim, você volta. Porque ela obedece, né? Ela faz esse sacrifício de voltar por amor a ele. Porque ele quer. E aí ela regressa às misérias da vida por amor a ele. Não tem aquelas partes que ela fala que o confessor fala que dá obediência para ela não morrer e ela aceita? E ela aceita não morrer para ficar na terra por amor a Deus? Então é um amor forte, muito forte, que aceita regressar às misérias e não ficar só lá no gozo da presença de Deus e ficar privada dele. E ela aceita. Depois disso, o bendito Jesus me transportou a uma cidade, onde eram tantas as culpas que se cometiam, que saía como uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu. E do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos, que pareciam ser suficientes para exterminar esta cidade. Então eu disse, Senhor, onde nos encontramos, que lugares são estes? E ele falou, aqui é Roma. Meu Deus do céu. Roma, onde são tantas as maldades que se cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso o seu extermínio. Meu Deus. O que é
que essa culpa é tão grave, né, de Roma? Porque lá onde está a igreja, onde estão os religiosos, é onde a culpa é maior ainda, porque tem é uma culpa que é uma coisa que é consciente, eles conhecem a verdade, o religioso, ele conhece Deus, não é ignorante das coisas de Deus, não é ignorante do conhecimento de Deus, ele sabe. Então, a culpa que vem, o pecado que vem dos sacerdotes, dos religiosos, é uma ofensa maior a Deus, porque eles falaram sim para Deus. Eles se consagraram a Deus. Eles fizeram votos de ser só de Deus. Qual que é a ofensa maior? Uma pessoa que não fez nenhum compromisso com Deus, que não falou para ele, eu vou ser só seu. Eu não sou do mundo, eu sou só seu. Ou uma pessoa que não falou nada para ele, não fez compromisso nenhum com ele e ela vive no mundo. O que é maior a culpa? Se a pessoa falou assim, eu vou sair do mundo, eu só quero a Deus, eu faço um voto de pobreza, de castidade, de obediência a Deus. E ela não faz, ou uma pessoa que vive no mundo, é do mundo. Claro que o religioso, que ele se consagrou, ele fez voto, compromisso com Deus. É uma coisa que ele fez consciente, com a livre vontade dele. Ele falou, eu quero ser sacerdote. Ninguém obrigou ele a ser sacerdote. Eu quero ser sacerdote. Eu quero ser religiosa. Eu quero ser uma freira. E ela vive lá, adorando a Deus, diante do Santíssimo lá, todo dia, rezando, mas o coração cheio de terra, de mundo, apego com a terra, e ofendendo a Deus. Então a ofensa é muito grave. Então a fumaça que sobe é muito mais podre, mal cheirosa, porque o pecado é mais grave pelo conhecimento que eles têm de Deus e pelo voto que eles fizeram de entrega a Deus. A traição é uma traição, assim, você fala, é você de Deus, mas na verdade você não é. É só uma roupa que está ali por fora. Meu Deus. Num instante viu o estrago que acontecia. Num instante viu o estrago que acontecia e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram libertados nem sequer os sacerdotes. Por isso toda consternada disse, meu Senhor, liberta a tua cidade predileta. A tantos ministros teus, ao Papa. Ó, de boa vontade te ofereço a mim mesma para sofrer seus tormentos, contanto que os perdoe. E Jesus, comovido, me disse, vem comigo e te farei ver até onde chega a malícia humana. Meu Deus. E transportou-me para dentro de um palácio. E num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados e dizia entre eles, só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. Nossa. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever de seu próprio punho o decreto de morte contra os cristãos. E a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contanto que consentisse com eles, ele não faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempo e circunstâncias oportunas o teriam feito. Depois disso, me transportou a outra parte, e me fazia ver que devia morrer um daqueles que se diziam chefes. E este tal parecia tão unido com o demônio, que nem sequer nesse ponto se afastava. Toda a sua força tomava dos demônios que o cortejavam como seu fiel amigo. Os demônios, ao me ver se moveram, e um me queria bater, outro me queria fazer uma coisa e outro. Entretanto, eu, não fazendo caso às suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma, me esforcei e cheguei junto a esse homem. Ó Deus, que vista tão espantosa, mais que os mesmos demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele, mais duro que pedra, em nada comoveu nossa presença, mas bem parecia que zombava. Jesus logo me tirou desse lugar, e eu comecei a rogar pela salvação dessa alma. Ontem lendo isso aqui, eu lembrei de que o padre ontem na homilia falou sobre uma guerra que teve justamente no Vaticano. Eu não lembro o Papa, acho que era Pio V, que teve uma guerra. É porque ontem foi dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E aí ele contou a história de uma vitória de Nossa Senhora numa guerra. Eu não vou lembrar os nomes da guerra, dessas coisas, mas assim, ele falou que era uma luta com os turcos otomanos, que o rei turco otomano escreveu uma carta para o Vaticano, para o Papa, falando que ia destruir todos os cristãos, que ia matar todos e que ia transformar a sede lá do Vaticano no estábulo para os cavalos dele. Que ele estava indo, mandou uma carta avisando que ia guerrear contra a igreja.
e que ia destruir tudo, que ia matar todos os cristãos e transformar a igreja num estábulo, que ia matar, que ia destruir, que ia estuprar as mulheres, que ia fazer um monte de coisa. Aí o Papa montou um exército, né, coordenado lá por um jovem, bem jovem. E aí a guerra foi no mar. E o Papa chamou todo o exército e falou que que eles iam vencer a guerra, mas que eles tinham que se confessar, que eles tinham que receber a Eucaristia, e deu uma bandeira para eles com o nome de Maria atrás da cruz. Aí falou que eles tinham que se confessar, abençoou eles, abençoou as armas, abençoou o exército todo, né? E aí a guerra foi vencida. Era muito mais turcos do que os cristãos. Tem muito tempo isso, eu não sei que ano que foi, não sei. Mas assim, eu lembrei dessa história, né, que realmente tinha aconteceu muitas vezes na história essa questão da perseguição de rei falando, eu vou matar todos os cristãos, estou indo lá matar todos os cristãos, que é o que Jesus falou aqui. Olha, eu vou mostrar para você a maldade do ser humano. Um rei falando que vai matar todos os cristãos, ó. Parecia que queria obrigar o rei. Ela foi transportada para dentro de um palácio e no quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados e diziam entre eles: só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. Então, aí ela viu, né? Jesus mostrou para ela a maldade do ser humano. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Aí a guerra foi, né, vencida lá, o comandante lá do outro lado, do lado oposto, foi decapitado. Aí ele foi exposto, assim, decapitado, e todos os outros saíram espantados de medo. E eles viram a presença de Nossa Senhora e os anjos. Aí ficaram espantados e se retirou. E aí não invadiu o Vaticano. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.